Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela palavra que tem colocado em nossos corações, Senhor. Eu acredito que hoje é um início de novos começos, de novos sonhos, mas eu acredito que principalmente, Senhor, hoje é uma noite de crescimento, Senhor. E o crescimento que eu digo hoje, Pai, é o crescimento para baixo, é o crescimento com raiz, é o crescimento com firmamento, Senhor. E Paizinho, as pessoas que estão aqui, Pai, que elas não possam sair da mesma maneira que entraram, Senhor. E hoje também eu te peço, Pai, usa-me como canal em Tuas mãos, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, Senhor. É assim que eu te oro, te agradeço, no nome de Jesus, amém. Se vocês podem notar a palavra de Deus aqui nesse versículo, desde o versículo 1 até o versículo 10, ele cita 11 vezes a palavra permanecer. E cara, não é uma toa que uma pessoa repete aquilo. Quando a gente está repetindo algo, é porque aquilo está gravado no nosso coração. Exemplo, quando a gente se refere muito eu te amo para alguém, é porque a gente ama muito aquela pessoa. Isso é fato. A palavra de Deus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E eu acredito que o Senhor se referiu aqui, permanecer várias vezes. Sabe por quê? Porque o texto, ele ilustra, o texto em si, ele ilustra o ramo, que somos nós, e a videira, que é o Senhor. Amém? Quem está compreendendo? Amém? Mas o que eu quero dizer para vocês hoje, que mais importante do que o que Jesus está falando, isso não anula, nenhum anula o outro, mas o que mais me chama a atenção, sabe o que é? Que mais importante do que o fruto é o permanecer. A palavra de Deus também nos diz que buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu acredito que é a mesma coisa que o Senhor quer se referir nesse texto. Filho, eu sou a videira, vós sois o ramo. Se vocês permanecerem em mim, vocês darão fruto. Mas para antes de vocês dar fruto, vocês têm que permanecer. É como eu digo, para quem não me conhece, eu sou atleta. E todo atleta, ainda mais de futebol, para chegar em um determinado lugar, é muito suor, é muita luta, é muita batalha. Mas mais difícil do que chegar, eu volto a dizer, é permanecer. É a mesma coisa em uma vida do crente. Assim para como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, esses jogadores assim de excelência estarem no topo, eles precisam de uma vida que ele olhe sempre o foco no alto. E a mesma coisa em nós crentes, a gente tem que sempre olhar para o alto, porque é de lá de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do nosso Senhor Jesus. Então a mesma coisa tem que ser conosco. E aqui o Senhor se refere 11 vezes. Mas o que eu quero dizer para você, permanecer é muito mais difícil do que chegar. Sim. Mas permanecer no bom é muito bom. Permanecer quando tudo está fácil, filé. Permanecer quando tudo está maravilha, é bom demais. Permanecer quando em casa está tudo em paz, nem se fala. Permanecer quando ninguém fala mal de você, meu Deus do céu. É muito fácil permanecer, o bom no bom é muito fácil. Quando está tudo dando certo, a gente está aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus. Difícil permanecer quando está ruim. Aí que é difícil. Aí que é difícil da gente estar lá quando o vento bate, a gente ficar firme, a gente olhar para o alto e dizer, cara, eu não vou tirar o meu foco, eu não vou tirar o foco. Aí que é difícil. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. No momento de dificuldade, é que a gente tem que permanecer. Porque no momento de alegria, mil maravilhas. Mas no momento de dificuldade, é aí que a gente vê quem é quem. Essa é a verdade. Mas eu quero ensinar para vocês algumas coisas, que muitas das coisas das vidas da gente crente acontece. Eu vou trazer para vocês 4 pontos muito importantes, que acontece na vida de um crente, que acontece na vida de um cristão. E o primeiro ponto para vocês é assim: mantenha-se firme em meio às tristezas. Ninguém aqui é isento de tristeza, ninguém. Se você estiver isento de tristeza, você é, meu Deus do céu. Depois de terminar o culto aqui, vocês me ensinam, que eu quero aprender com vocês. Mas ninguém aqui está isento de tristeza. Nós, como seres humanos, nós somos feito de emoções. E geralmente a gente é feito aquela montanha russa. Um dia a gente pode estar feliz, outro dia a gente pode estar triste. Mulher, vocês são especiais. Mas mulher de TPM, gente,
dá uma bronca em você, e do nada, quando você olha para a mulher, tá chorando. Quê? Tipo, ou tá com raiva e depois tá triste. Vocês são especiais mesmo. E vocês entendem o que eu estou falando mais do que os homens. Mas isso não quer dizer, nós seres humanos somos, às vezes, montanha-russa. Estamos lá em cima, no ápice da alegria, mas estamos lá embaixo, no ápice da tristeza. Mas é aí que a gente tem que se manter firme em meio às tristezas. Sabe por quê? Porque os nossos sentimentos, eles são enganosos. As nossas emoções é enganosa. A gente não pode se mover por isso. E a gente tem que entender que em dias assim é difícil. Nós temos que se manter, nós temos que permanecer. Temos que aprender a permanecer no Senhor. Em meio à tempestade, em meio às tristezas, em meio às dificuldades, nós temos que entender que Ele continua lá. Ele continua sempre conosco. Independente se eu esteja num dia feliz, independente se eu esteja num dia triste, Ele vai sempre estar lá. Mas eu quero perguntar para vocês, e a gente vai estar aonde nesses determinadas emoções? Quando a alegria vem, nós estamos aonde? Mas a pergunta que eu quero te fazer, quando a tristeza vem, aonde nós estamos? Aonde nós estamos? É nesse momento que a gente tem que permanecer no nosso lugar, sabendo que independente das circunstâncias das nossas vidas, Ele vai continuar sendo bom. Ele sabe o que é melhor. Então seja na alegria ou seja na tristeza, na saúde, na doença. Mas é exatamente isso. São nesses momentos que a gente se pergunta, são nesses momentos que vem vários questionamentos, são nessas circunstâncias que a gente para, são nesses momentos que nós queremos desistir de tudo. Mas o Senhor, na sua palavra, chama para a gente permanecer, e permanecer nele. Quero que vocês abram agora em Lucas, capítulo 6, do versículo 47 ao 49. Quem abriu diz conecte. Diz assim: todos aqueles que vêm a mim e ouvem as minhas palavras e as praticam, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edifica uma casa, cavou, abriu profundo vale e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ele, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Quando eu orei aqui, eu disse: Pai, que a gente possa crescer para baixo, porque a gente, muitas das vezes nós queremos crescer para cima, para ser visível, mas acabamos nos prejudicando, porque todo prédio enorme, ele precisa primeiro crescer para baixo, para depois crescer para cima. Por quê? Porque mais importante do que a sua altura é a sua profundidade. Então é exatamente isso que o Senhor está falando hoje para nós. É exatamente isso que o Senhor fala na sua palavra. Aquele que fez o seu alicerce na rocha, vem as dificuldades, vem a enchente, vem os ventos, não se abala. Então é sobre isso que em meio às tristezas nós não podemos nos abalar. Nós precisamos permanecer no Senhor, porque nós estamos firmados na rocha. Nós precisamos firmar o nosso alicerce no Senhor. Nós precisamos permanecer, nós precisamos manter-se nele, em meio à tristeza. Isso é o que Deus quer de nós. Isso é o que Deus espera de vocês, isso é o que Deus espera de mim. É que nesse momento a gente olhe para o alto e diga: Senhor, nada muda a minha concepção sobre Ti. Ele continua sendo Deus. O segundo ponto é: mantenha-se firme em meio às provas. Não precisa abrir não, mas Tiago no capítulo 1, versículo 2 ao 4, ele diz que tende por grande motivo de alegria ao passar por provações. Uau! Manter-se firme em meio à provação também é muito difícil. Mas Tiago, ele retrata isso para nós dizendo: tende por grande motivo de alegria ao passar por provação. Mas como?
Porque eu não sei aqui, tem alguém aqui que gosta de prova? Prova. Tem aqui, amanhã tem Enem, né? Tem Enem amanhã? Tem não, né? Foi semana passada. Obrigado, Alan. Desculpa, gente, estou mal atualizado. Mas foi semana passada. Quem gosta de Enem? Ninguém gosta. Mas por quê? Porque uma prova é a mesma coisa em nossas vidas. A gente não gosta de prova. Mas a palavra de Deus diz que tende por grande motivo de alegria ao passar por provação. Como é que eu vou ter alegria? Mas a palavra de Deus nos ensina que a gente tem que permanecer alegre em meio às provações. Felizmente ou infelizmente, essa é a verdade tem que ser dita. É permanecer nele, é permanecer firme nele. Sabe por quê? Porque um dia, quando a provação ela é completa, ela produz perseverança. E perseverança é um ato, é uma qualidade de quem persiste, quem tem constância nas suas ações e quem não desiste. Eu parei, eu disse, meu Deus, cara, eu tenho de motivo de alegria ao passar por grandes provações. E uma vez a provação sendo completa, ela produz perseverança. Eu disse, mas eu não sei o que é perseverança. Eu falei assim, se eu não sei o que é perseverança, eu preciso pesquisar. Meu parceiro Google. E cara, quando eu encontrei esse significado, é muito profundo. É a qualidade daqueles que persistem. É a qualidade daqueles que não desistem. É a qualidade daqueles que mantêm a sua constância. Ou seja, é a qualidade daqueles que permanecem. É a qualidade daquele que se mantém no Senhor. Então, a partir do momento quando nós passamos por provações, a provações vai produzir perseverança em nós. E eu vou dizer uma notícia boa para vocês. Faça assim comigo. Uau! Crente não está isento de provação. Uma notícia boa. Crente não está isento de provações. Todo crente é testado, todo crente passa por provações. Se você não está passando, me perdoe, mas você vai passar. Não estou agorando, tá, gente? Mas é a realidade da vida. Então, entende como é incrível. Como é que eu vou ter alegria nesse momento? Mas quando a gente vê os frutos e quando a gente vê o pós isso, o pós-aprovação, nós acabamos entendendo qual é o motivo da alegria. Romanos 5 elabora muito bem isso. Se a gente coligar o que Tiago diz com o que Paulo diz em Romanos, diz assim, a palavra de Deus diz em Tiago que uma vez provado produz perseverança. Em Romanos diz, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ou seja, uma coisa vai levando a outra, uma coisa vai levando a outra. A partir do momento quando nós somos provados, vai nos produzir algo que se chama constância. Uma vez quando nos produz constância, vai nos produzir experiência. E uma vez produzindo experiência, vai nos levar à esperança. E a nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança é nele, que Ele é o centro de tudo. Porque a gente passa a ter o conhecimento. Porque é no momento de provas que a gente começa a analisar a nossa vida. É no momento de prova que a gente começa a ler a palavra. É no momento de prova que a gente começa a buscar o Senhor. E isso vai gerando experiência. A gente vai compreendendo aquilo que o Senhor tem para nós. Então ninguém está isento de prova. Assim como o ouro. Vou trazer um exemplo para vocês. Assim como o ouro. O ouro, para ele ser purificado, o ouro para ser refinado, ele tem que ser colocado sobre o fogo. Por quê? Porque o ouro, quando ele vem bruto, ele não vem totalmente limpo, ele vem com as suas impurezas. E ele é colocado no fogo para que, a partir do momento quando ele é derretido, o ouro em si, ele vai para baixo e as impurezas, ela vem para cima. E a partir daquele momento, começa a distinguir o ouro das impurezas. E essa analogia que eu quero trazer para vocês, nada muda na vida do crente. A partir do momento quando nós somos jogados no fogo, a partir do momento quando nós somos jogados na prova, Deus está nos separando. Deus está dizendo, filho, eu estou te jogando na prova para que as impurezas da sua vida saiam e que isso para se permaneça algo bruto em você. Para a gente ter a confirmação disso, 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 ao 7 diz assim: nisso vocês exultam,
ainda que agora por pouco tempo, devem ser entristecidos por todo tipo de provação, assim para que fique comprovada que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuíno e resultará em glória, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. A palavra de Deus diz que muito mais refinado do que o ouro nós somos. Eu sou, você é muito mais refinado do que o ouro. Mas assim como o ouro, para ele ser refinado, assim como o ouro para ser algo bruto, para ser algo como ser algo lindo, ele precisa passar pelo fogo. Porque eu vi uma imagem do ouro, eu posso estar enganado, fui ver um pouquinho sobre o processo do ouro. E se a gente for ver o processo do ouro, ele é preto. Quando ele chega no estado bruto, ele é preto. Eu disse, nossa, que coisa feia. Mas quando ele é posto no fogo, ele se torna algo lindo. É como se fosse aquela chama derretida. É algo sensacional. E é a mesma coisa em nossas vidas. Nós somos provados para que as diferenças sejam notórias e para que Deus diga, filho, isso aqui não te serve mais. A partir de hoje você é bruto. Você é puro. E assim como o ouro, ele é consistente, ele é uma pedra. A partir do momento quando ele é lançado no fogo, ele pode ser moldado. E assim também somos nós. Quando nós somos colocados no fogo, nós passamos a ser aquelas coisas líquidas. Nós podemos ser moldados pelo Senhor. E Ele é o olheiro. Ele é quem nos coloca na mão e quando a gente está flexível, Ele diz, eu vou te formar da maneira que eu quero. Agora é comigo. O processo foi doloroso, mas filho, agora é comigo. Fica tranquilo. Fica tranquilo porque é comigo. Então é isso que a gente tem que compreender. É isso que a gente tem que ter em nossos corações. Que nós devemos permanecer em meio às provações. Porque as provações vai produzir uma constância, uma experiência e uma esperança no nosso Senhor Jesus. Porque tudo, entenda, literalmente tudo, coopera para o nosso bem. Ainda que a gente não compreenda, ainda que a gente não entenda, mas a gente tem que ter isso em nossos corações, que Deus nunca dá aquilo que a gente não pode suportar. Deus nunca coloca algo na nossa mão que a gente não possa suportar. Se Deus colocou algo na sua vida que você diz que é muito difícil, ei, você vai dar conta. Ei, você consegue. Ei, Deus confiou isso em tuas mãos. Não abre mão disso, não abre mão dessa prova. O terceiro ponto é, mantenha-se firme em dias que você se sentir fraco. Primeiro ponto, mantenha-se firme em meio à tristeza. Segundo ponto, mantenha-se firme em meio às provações. O terceiro ponto, mantenha-se firme quando você se sentir fraco. O apóstolo Paulo, escuta bem, diz assim, 2 Coríntios 12, versículo 7 ao 10, diz assim, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que me tirasse de mim, mas Ele me disse, a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. É aí que eu sou forte. É aí onde o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando a gente pensa que está fraco, é quando a gente está forte. Porque é quando nós entendemos que somos falhos, somos pecadores, mas o seu poder, a sua misericórdia, a sua graça sempre estará estendida sobre as nossas vidas, como uma capa protetora. Por isso que nós temos que permanecer nesses momentos de fraqueza, permanecer nesses momentos de vai e vem, permanecer nesses momentos que nós queremos ficar entristecidos, porque nós temos que entender que não é no nosso poder, não é na nossa vontade, não é no nosso entendimento, não é no nosso talento, não é na nossa capacidade, é tudo sobre Ele e tudo para Ele. Entenda-se, você, mesmo se achando fraco, Deus te diz que você é forte, porque o seu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza.
Nós precisamos voltar para a palavra, nós precisamos voltar para o ensino de Jesus, porque é aqui que a gente entende que nós temos que crescer para baixo, porque quando vier esses momentos, nós saberemos quem nós somos em Cristo. Sabe por que eu vou te dizer isso? Porque o próprio apóstolo Paulo viveu isso a partir do momento que nós lemos aqui. O apóstolo Paulo diz que teve um espinho na carne, que foi colocado no mensageiro de Satanás, e ele rogou ao Senhor 3 vezes pedindo que o Senhor retirasse isso dele. Mas qual foi a palavra que Deus deu ao apóstolo Paulo? Mas a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Compreenda, o apóstolo Paulo pediu que o Senhor retirasse aquilo dele, mas a partir do momento, quando Deus dá uma palavra para o apóstolo Paulo, após esse versículo, diz: uau, então eu vou me gloriar, vou me alegrar no meu momento de fraqueza. Cara, ele teve uma mudança de comportamento a partir do momento que ele compreendeu e que ele ouviu a voz de Deus. Nós precisamos entender que para nós mudar o nosso comportamento, para mudar o nosso intelecto, a nossa posição, nós precisamos ouvir a voz do Pai. Assim como o apóstolo Paulo, ele mudou o comportamento de uma hora para outra. No primeiro momento ele queria afastar aquilo, no segundo momento ele está se alegrando. Como é que é isso? Sabe por quê? Porque dentro disso existia um meio termo, que era o Senhor falando ao seu ouvido. Então é nesse momento que nós temos que buscar ao Senhor. Quando nós estamos fracos, dizer: Pai, eu estou fraco, eu me sinto limitado, eu não tenho capacidade, eu não, Pai, eu não, Pai. Mas quer saber? O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Se o Senhor me mandou, eu vou. Se o Senhor mandou eu falar, eu vou falar. Se o Senhor mandou eu ser usado, eu vou ser usado. Se o Senhor mandou, eu vou fazer. Vocês pensam que é fácil subir aqui? Não é. Você chega, eu falei com o Alan, ele estava descendo, disse: cara, minha perna está tremendo mais do que tudo. É difícil, mas não é na minha vontade, não é na minha capacidade, não é no meu intelecto. Por mais que eu estude o máximo aqui, eu tenho que entender que é Ele quem faz. Tudo é por Ele e por meio dEle. Então, é em todos os momentos da nossa vida, seja no nosso trabalho, seja no nosso relacionamento, seja na nossa família, tudo vai ser solidário se a gente permanecer nele. Tudo só se torna sólido se a gente estiver permanecido nele. Se a gente colocar as coisas em nossas mãos, nós vamos perder, porque nós não temos capacidade. Nós precisamos dele, porque nós somos fracos. Mas quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes. Porque nós entendemos que nós precisamos dele. E depender dele, gente, vou dizer uma coisa para você: é a melhor coisa das nossas vidas. É saber que a gente sempre tem alguém no controle. É saber que quando a gente não ouve o "eu te amo" de alguém, ele sempre está dizendo: filho, eu te amo. É sempre o primeiro bom dia que a gente recebe é dele. É sempre a primeira pessoa a estar alegre por nós é Ele. É sempre a primeira pessoa a chorar com nós é Ele. Então entenda que tudo o que acontece nas nossas vidas é porque Ele nos ama. Eu ouvi uma mensagem do pastor, uma breve mensagem do pastor Lipão, acredito que foi no story dele. Uma mulher perguntou para ele, disse: pastor Lipão, por que a gente, pessoas tão boas, passamos por coisas tão ruins? Aí ele: filha, você tem que entender algo, que o que acontece bom na gente, em boas nossas vidas, é a misericórdia e a graça do Senhor. Mas o que acontece de ruim é consequência do nosso pecado. Ele não tem culpa. Ele não tem culpa, porque nós já nascemos do pecado. E tudo o que acontece de bom na sua vida, na minha vida, é porque Ele nos dá. A palavra de Deus diz que a gente não recebe nada que não seja dos céus. Então entenda, tudo é misericórdia, graça e favor a quem nada merece. Mas é quando você está fraco que Ele diz: ei, fica tranquilo. É que nem Cristiano Ronaldo diz: eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui porque você precisar. Eu estou aqui porque o que der e vier. Eu estou aqui porque eu topo tudo com você. Eu estou aqui porque eu te amo. Então, se o Senhor te trouxe aqui hoje, essa noite, é porque Ele quer te dizer: filho, eu estou contigo e eu não abro mão. Eu estou contigo, mesmo que você falhe, eu não te abandono.
filho, mesmo que você me deixe, eu sempre vou permanecer. Então que a gente tenha essa compreensão. Se manter, se permanecer no Senhor é primordial. É a primeira coisa que a gente tem que ter guardado em nossos corações. Entender que as nossas limitações não impedem o poder de Deus. Pelo contrário, é aí que Ele gosta de se manifestar. Estava conversando até com minha namorada, eu disse, às vezes para acontecer algumas coisas, para que Deus venha intervir, precisamos, infelizmente ou felizmente até, passar por momentos de dificuldades, porque é impossível Deus agir quando tudo está bom. Isso é realidade. Às vezes, para que a gente possa ter um milagre, a gente precisa de uma impossibilidade. Às vezes, para que a gente precise ter muito dinheiro, a gente precisa passar por um momento liso. Às vezes, que a gente precise ter uma cura na saúde, a gente precisa estar doente. Ou seja, é o oposto. Então entenda que é nesses momentos que Deus quer dizer, agora é comigo. Porque Daniel, na cova dos leões, ele podia ser liberto antes da cova, mas ele foi livre lá dentro. Mesaque, Sedraque e Abednego, na fornalha de fogo, ele podia ser liberto na porta, mas não, foi lá dentro. Ele precisou entrar para que o Senhor pudesse agir. Então é assim na minha vida, então é assim na sua vida. É nesses momentos de fraqueza que Deus diz, filho, agora é comigo. Então mantenha-se firme em meio às fraquezas. Quarto ponto, permaneça, ainda que todos o abandonem. A palavra de Deus diz assim, Isaías 49, versículo 15: haverá uma mãe que possa esquecer do seu bebê que ainda mama, e não tenha compaixão do filho que gerou, embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de vocês. Ainda que todos o abandonem, ainda que todos os deixem, ainda que os nossos amigos dos nossos redores estejam em festa, estejam embalados, estejam em coisas, nós precisamos entender que a gente não é movido pelas pessoas que estão ao nosso redor, nós somos movidos pelas nossas atitudes. Ninguém pode tomar atitude por nós. Então entenda essa compreensão e tenha esse discernimento de bater no peito e dizer que tudo o que acontece na minha vida é decisão minha. Ninguém pode tomar decisões por nós mesmos. Ainda que todos o abandonem, não abandone ele. E se você o abandonar, ele nunca te abandona. Ele nunca te abandonou. Não sei se você veio aqui hoje, se você se sente abandonado, se você se sente vazio, se você se sente algo, que Deus não está com você, lembre, escuta o que eu estou te dizendo. Ele nunca te abandonou. Nunca te abandonou. Ele sempre esteve ao seu lado. Mesmo que você não sinta, mesmo que você não tenha um arrepio, mesmo que você não ouça, Ele sempre esteve com você, em todos os momentos, e não é agora que Ele vai te abandonar. Por isso que eu digo para vocês, para nós mesmos, nós não podemos abandoná-lo, ainda que os outros abandonem. Chega de viver isso, chega de viver essas circunstâncias. Se um sai da igreja, eu saio também. Quem é o nosso foco? Se eu termino meu namoro, eu saio da igreja por causa da minha namorada. Se eu termino algo, eu saio da igreja. Se meu líder larga a célula, eu saio da igreja. Chega disso. A palavra de Deus diz que Ele é a cabeça. Ele quem dá o direcionamento para vocês. Lembre que tudo que acontece no último dia, Ele vai chegar e vai dizer, filho, entenda que existem coisas que é sua responsabilidade. Existem coisas que não é minha responsabilidade. Então ainda que todos o abandonem, não o abandone, porque Ele nunca lhe abandonou. Por muitas das vezes, nós como seres humanos, nós damos valores àqueles que nos desprezam, aqueles que nos tratam mal, aqueles que não dão valor para a gente. Principalmente eu vou dizer, hoje em especial para você, mulher. Se não te trata bem, se não te trata como você deve, se não te trata com o valor que você tem, larga disso, que você não merece. Você é uma princesa, você é uma mulher de Deus, você é uma mulher valiosa, você é uma pessoa preciosa. Entenda o seu valor. Então por muitas das vezes nós levamos isso, atribuímos isso para Deus, abandonamos Ele pensando que Ele nos abandonou.
Mas em todo tempo Ele diz que te ama, em todo tempo Ele te dá uma luz do dia, em todo tempo Ele te acorda, em todo tempo Ele bota prato na tua mesa, em todo tempo Ele te dá o sustento. Aí eu pergunto, Ele te abandonou? Nunca. Então não tome decisões baseadas nos outros, não abandone Ele porque os outros abandonou. Essa é a nossa responsabilidade. A nossa fé não está baseada no que nós vemos aqui na terra. A nossa fé tem que estar baseada quando nós olhamos para o Senhor. Tem que estar baseada nele. Tem até uma canção de Delino Maciel que diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Então é exatamente isso. Eu não posso abandonar se Deus fez ou se Deus não fez. Ele é soberano. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu não tenho esse poder de abandoná-lo. Então, em meio à tristeza, em meio ao fracasso, em meio à prova, ainda que todos o abandonem, não o abandone. Mantenha-se firme, mantenha-se constante, mantenha-se seguindo, mantenha-se feliz. Mantenha-se feliz. Entenda que Ele é quem nos sustenta. Ele é quem nos sustenta. As circunstâncias não diz nada a respeito do Senhor. O que permanece é o que a palavra diz a respeito dele. Ainda que eu esteja aqui firmado, ainda que eu feche os olhos e tudo se desmorone ao meu redor, eu tenho que entender que eu não vou me abalar, que eu não me abalo, que se eu abrir os olhos e tudo estiver desconstruído, se eu abrir os meus olhos e tudo estiver por água abaixo, eu não vou me abalar, eu não vou abandonar, porque eu sei quem é por mim. E Ele é por nós, Ele é por você, Ele é por mim. Então hoje o que nós vemos muito é que se um faz uma coisa, o outro faz. Hoje eu estou implicando com as mulheres, mas eu vou dizer algo tipo: vamos no banheiro? Só fosse tu vou. Mulher sempre vai em conjunto pro banheiro. É incrível. Homem não, vai lá e vamos embora. Mas por muitas das vezes nós somos assim: se um faz, o outro não faz. Vamos para um determinado lugar, só fosse tu for. Então entenda, naquele momento que você estiver lá embaixo, naquele momento que você estiver fraco, triste, às vezes não vai sobrar ninguém para te ajudar, a não ser você e Deus, a não ser Ele que vai estar lá estendendo as mãos e dizendo: filho, eu não me esqueci de você. E você pensa que Ele vai te dar lição de moral? Não, pelo contrário, Ele vai dizer: ei, eu te amo, ei, levanta daí, você não nasceu para isso, levanta meu filho, levanta, vem viver, vem comigo, vem andar comigo, e todo tempo eu quero eu e você. Aquele que aponta o dedo para você é Satanás. Deus não faz isso. Deus não aponta o dedo para suas falhas, você arca com as suas consequências. Todo ato que a gente tem existe uma consequência, e a gente vai arcar com ela. Mas entenda que Deus nunca vai apontar o dedo para você, porque Ele é um pai educado, Ele é um pai amoroso. Então não abandone o Senhor. Caraca, Deus falou 11 vezes para eu permanecer. Por muitas das vezes nós só olhamos os frutos, por muitas das vezes nós só olhamos as coisas boas e esquecemos que a principal coisa que o Senhor nos fala é permanecer. Se não fosse permanecer, Ele não dizia: buscai o meu reino em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É difícil permanecer, eu sei que é, gente. É difícil a gente ser constante, eu sei que é. Acho que eu tenho 6 anos de crente, e nesse determinado momento da minha vida eu também tive as minhas curvas, os meus momentos de tristeza, os meus momentos de fracasso, os meus momentos de desistir de tudo, de dizer assim: Deus, não dá mais. Mas é naquele momento, quando a gente dobra o nosso joelho, quando a gente reconhece que Ele nos fortalece, quando a gente enfrenta todas as possibilidades, quando a gente chega lá no final e diz: cara, valeu a pena passar por tudo, eu passaria novamente, só por amor a Ti, Senhor.
Então tenha essa compreensão de que mais vale viver com o Senhor do que longe dele. Talvez você tenha chegado aqui e não tenha compreendido. Talvez você estivesse querendo sair daqui por conta do calor. Mas se Deus te trouxe aqui hoje, é porque Ele quer te dar essa palavra e quer dizer: filho, permanece em mim. Filha, permanece em mim. Então eu queria que vocês ficassem de pé no seu lugar, para a gente fingir que está acabando. Existe algo na nossa vida que todo mundo tem um momento determinado na sua vida que diz assim: eu não me arrependo disso que eu fiz. Eu não me arrependo da minha atitude. Eu não me arrependo do que eu fiz. Eu posso dizer para você hoje: eu sou uma pessoa transformada. Eu sou uma pessoa que foi moldada pelo Senhor. E eu fui uma pessoa que aprendi a permanecer independente das circunstâncias. E hoje Deus te chama para permanecer com Ele, para andar de mãos dadas com Ele. Ele nunca te abandonou, Ele nunca te deixou só. Mesmo no momento de tristeza, mesmo no momento de fracasso, mesmo no momento de solidão, Ele sempre esteve com você, Ele sempre está com nós. Então entenda que essa compreensão e essa atitude somos nós de quem tomamos. E hoje eu não poderia sair daqui sem fazer um convite para você. Para fazer um convite ao qual eu escolhi, a qual eu decidi há 6 anos atrás, sozinho, sem ninguém, literalmente sem ninguém. Eu não tinha nenhuma pessoa do meu lado que olhasse para o lado e disse: cara, esse aqui é meu amigo, esse aqui é meu amigo. Eu estava só, mas eu decidi escolher. Eu sabia que tinha algo muito melhor para mim. Meu coração tremia, a minha mão tremia, eu começava a chorar. Eu sabia que existia algo diferente ali. E eu sei que você sabe que tem algo diferente aqui. Não é porque eu estou aqui, não é porque líderes estão aqui, mas é porque o Espírito do Senhor está aqui neste lugar. Porque nós estamos respaldados pela palavra. Onde há mais de 1 ou 2 ou 3 ali, Ele está presente. E Ele estar aqui hoje, você pode sentir. E nesse momento, eu queria que vocês curvassem a cabeça e cantassem essa canção como uma oração, como uma entrega, dizendo: Deus, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado porque Tu nunca me abandonou. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem me ajudado.